Olá pessoal, vamos dando continuidade ao nosso conteúdo de probabilidades e agora a gente vai falar sobre o teorema da probabilidade total. Eu quero começar a explorar esse tópico já direto com um exemplo. Suponham que nós tenhamos uma produção de algum produto e que ele utiliza peças fornecidas por 3 fornecedores diferentes. Então, vamos anotar aqui, a gente vai ter o fornecedor 1, vamos chamar isso aqui de evento E1, o fornecedor 2, E2 e um fornecedor 3. Com as peças que a gente recebe desses 3 fornecedores, a gente monta o nosso produto. Dos produtos, do total de peças que a gente utiliza, um sexto do total de peças vem do fornecedor 1. Sexto do total de componentes. Um terço vem do fornecedor 2. E o restante, ou seja, um meio dos componentes, vem do fornecedor 3. E cada um desses aqui, eles têm um percentual de peças que vem com defeitos. Não deveria, né? Não é a situação ideal, mas vai acontecer. Então, vamos anotar aqui a informação que a gente tem sobre isso. O fornecedor 1, ele tem uma taxa de defeitos de 10%. Esses números aqui são puramente ilustrativos, claro que se afasta um pouco de alguma coisa da realidade, pois 10% de taxa de falha já é bastante, mas vamos usar aqui para fins didáticos. Fornecedor 2 tem 20% de componentes com defeito. E o fornecedor 3, 30%. Claro que é um número exagerado, como eu falei para vocês. E nós podemos representar isso tudo aqui de maneira gráfica também, uma maneira visual, para entender bem a situação. A minha representação aqui está aproximadamente em escala, claro que não está exatamente, mas dá uma ideia aqui. Aqui a gente tem a quantidade de peças do fornecedor 1, aqui a gente tem a quantidade de peças do fornecedor 2 e aqui a quantidade do fornecedor 3. E aí vocês viram que ali no meio desses 3 conjuntos, nós temos um outro conjunto, são os defeitos. Cada um tem o seu tanto de defeitos. Eu vou representar aqui, também não numa escala muito exata, mas esse aqui representam as peças com defeito. A gente vai utilizar, nesse exemplo, a letra F. Então a pergunta que a gente quer responder agora nesse contexto é: se eu selecionar uma peça aleatoriamente daquele conjunto total ali, envolvendo todos os fornecedores, todas as peças que a gente tem, qual a probabilidade de eu pegar uma peça com defeito? Então, vamos aos
a forma de calcular, de obter essa informação aí. Matematicamente falando, nós queremos calcular P de ocorrer o evento F. Então vamos primeiro descrever o conjunto F. Como é que a gente pode descrevê-lo matematicamente? O que a gente tem de informação aqui, a gente sabe que o conjunto F consiste de F interseção EU união com F interseção E2 união com F interseção E3. A gente consegue enxergar aqui que a probabilidade de acontecer o F vai ser a probabilidade de acontecer aquele evento ali. Correto? Então nós sabemos que os eventos E1, E2 e E3 são mutuamente exclusivos. Então essas uniões vão ser calculadas por somas. E agora a gente aplica para o cálculo dessas interseções, das probabilidades dessas interseções, a regra da multiplicação. P de F interseção E1 vai ser P de E1 vezes P de F, dado que ocorreu E1. E assim por diante. Então, vamos reescrevendo essa nossa equação no final aqui. A gente tem que a probabilidade do evento F pode ser calculada por essa expressão aqui. Isso aqui é o que a gente chama de teorema da probabilidade total. Aplicado a um exemplo, claro. Aqui não é um caso geral, é um exemplo. Essa expressão. Vamos fazer as contas para o nosso exercício. Substituindo os valores, né, a gente vai ter que P de F vai ser igual a P de E1 era 1/6, correto? Probabilidade de falha dado que E1 era 10%, 0,1. Probabilidade de ocorrer o evento E2 era 1/3. E a probabilidade de F dado E2 era 20%. E assim por diante até o E3. 1/2 vezes 30%. Fazendo as contas aqui, nós vamos encontrar o resultado dessa conta é 0,2333, cai numa dízima periódica, ou 23,33%. Eu vou acrescentar uma segunda pergunta a esse problema. Sabendo que um item com defeito foi selecionado, qual a probabilidade de que esse item tenha vindo do fornecedor E3? Matematicamente falando, a pergunta que foi feita é essa daqui. Sabendo que a peça tem defeito, qual a probabilidade de ter ocorrido o evento E3? E aí, pela definição de probabilidade condicional, nós já vimos isso aqui pode ser escrito dessa maneira. P de F interseção E3
sobre P de F. E pode ser escrito também como P de E3, aplicando a regra do produto aqui no numerador, vezes P de F, dado E3. Sobre P de F. Esse resultado, novamente aqui direcionado para o exemplo, mas ele é um caso específico do chamado Teorema de Bayes. Vamos fazer as contas aqui para o nosso exemplo? P de E3 é 1/2. P de F dado E3 é 30%. E a probabilidade de F nós acabamos de calcular. Como sendo 0,2333. O resultado aqui é 0,6429. Ou 64,29%. Então nós vimos aqui o teorema da probabilidade total e também o teorema de Bayes direto aplicado no exemplo. Agora em seguida vamos ver a generalização desses teoremas. Vamos lá. Vamos colocar aqui agora uma situação geral para o teorema da probabilidade total. Vocês estão vendo o nosso espaço amostral e eu vou representar aqui os vários eventos que compõem esse espaço amostral, os EI eventos. Vou colocar um evento E1, E2. Vou colocar alguns eventos aqui. A gente pode ter inúmeros eventos. Vou representar o último pela letra K. E aí, permeando esses eventos, tem aquele evento F. Vou colocar o F aqui. Reparem que ele não precisa ter interseção com todos os eventos. Então agora, em vez de unicamente 3, nós temos K eventos. E quais são as premissas para que esse teorema possa ser aplicado? São 3 premissas. A primeira, probabilidade de qualquer evento tem que ser maior que 0. Não tem nenhum evento com probabilidade nula nesse caso. Segunda premissa. Esses eventos são mutuamente exclusivos entre si. Então, a interseção entre eles é o conjunto vazio para todo I diferente de J. E a terceira premissa é que se nós fizermos a união de todos esses EI eventos, a gente tem o espaço amostral inteiro. Isso a gente chama de eventos exaustivos. Eles englobam todo o espaço amostral quando é feita a união de todos eles. Se nós fizermos união
e de 1 até k dos EI eventos, isso corresponde ao espaço amostral. A expressão para o cálculo da probabilidade de F, então, fica somatório I de 1 até k probabilidade de EI vezes a probabilidade de F, dado que ocorreu EI. E para o teorema de Bayes, também de maneira geral, vamos ver como é que fica a expressão. Para qualquer EI, né, então sabendo que ocorreu F, o cálculo para qualquer EI vai ser feito por essa expressão aqui. Então aqui a gente tem a expressão geral para o teorema da probabilidade total e também para o teorema de Bayes. Destacando que aquelas três premissas que nós vemos são válidas para os dois casos. Então, para que o teorema de Bayes funcione, para que ele possa ser aplicado, o problema também precisa atender a essas três premissas. Então, pessoal, aqui a gente chegou ao final da nossa unidade sobre probabilidades. Nosso próximo assunto será variáveis aleatórias discretas. Obrigado pela atenção. Até lá!